senti agora igual o R.R. Soares. Olha esse texto. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Versículo seguinte. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo seguinte. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos como herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhe apresentava um dinheiro. E ele disse: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa explicação, vocês já sabem, porque a gente sempre fala disso, mas é importante até onde vai chegar essa mensagem, para as pessoas também saberem. Naquela época, os homens poderosos da época, por exemplo, César, na moeda da época, na moeda romana, havia na moeda o rosto de César, porque César considerava que a coisa mais poderosa na época era o dinheiro, era a moeda. Por isso que ele cobrava os impostos tão altos. Então naquela moeda ia o rosto de César, porque ele adorava aquela moeda, porque ele tinha aquilo como prioridade na vida dele, o dinheiro. Então vai o meu rosto. Quando trocava o imperador, também trocava a moeda. Diga comigo, trocava a moeda. Mais alto, trocava a moeda. E ali também iria o rosto do outro imperador. Quando trocava o outro imperador, colocava-se também o rosto dele ali, porque aquilo que era especial para eles, aquilo que era poderoso para eles, eles colocavam o próprio rosto na moeda. Pastor, de onde eles tiraram isso? Eu não sei de onde, mas antes de eles fazerem isso, o nosso Deus também fez isso. Ele criou algo tão especial, e ele falou: vou colocar o meu rosto, neles. Vamos fazer eles a minha imagem e a minha semelhança, porque para onde eles passarem, eles vão estar levando a minha imagem. Repita comigo assim: eu tenho o rosto de Cristo, porque você é especial para Ele. Uau, é lindo. Mas a nossa mensagem está lá em Atos capítulo 16. Coloca para nós, querido Yuri, Atos 16. Aumenta só um pouquinho o fundo, sem o risco de a gente perder a gravação igual outra vez. Jonathan, seja o perito aí, vê até onde pode aumentar, até onde não pode. Atos 16, 25. Olha que texto lindo que a gente já ouviu. Nós somos justificados pela graça, hein? O sangue nos comprou, porque se fôssemos justificados pela lei, estávamos todos perdidos aqui. Por quê, pastor Rafael? Porque nós não conseguiríamos cumprir a lei. Aí você diz: mas eu não bebo, eu não tenho tatuagem, eu não tenho o padrão lá, pelo contrário, eu estou dentro do padrão lá da lei. Não está, porque você já cobiçou uma mulher, você já mentiu,
Você já errou, você já falhou. Mas Jesus me perdoou pela graça. E você será salvo por ela, não pelas suas obras. Foi lindo o que o Júnior falou, porque ele falou que ele não fez absolutamente nada e vai começar a trabalhar na segunda-feira. Diga aleluia por isso. A graça é quando você aceita a graça, é quando você cansa, quando você deixa de lado a sua própria meritocracia. É quando você deixa de lado o seu fazer e entra um fazer de um Deus poderoso. É quando você entende que você pode se santificar, fazer de tudo, jejuar, orar, mas isso não vai trazer um favor de Deus, porque o favor de Deus é imerecido. Por isso que a gente vê Deus alcançando vidas de pessoas que começaram agora no Evangelho. A gente vê Deus fazer cada coisa e pensa, poxa, mas ele começou agora e já está sendo tão abençoado. É porque a graça não tem a ver com aquilo que você faz, mas sempre tem a ver com aquilo que foi feito por ele. Diga aleluia por isso. A dispensação, a troca de sangue. Se você em qualquer hospital doar sangue, ei, isso é lindo, aleluia, diga aleluia, igreja. Se você em qualquer hospital doar sangue para outra pessoa, o sangue tem que ser compatível. Senão não vai, senão não aceita, há uma rejeição. Quando Jesus sangrou na cruz, era compatível com o nosso sangue. Atos capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Eles estavam presos porque eles salvaram uma menina que tinha espírito de revelação. Era como se fosse uma cigana. E quando eles libertaram aquela menina, na hora, quem ganhava dinheiro em cima da menina mandou prender Paulo e Silas. E aí, quando a gente está preso, o que a gente faz? A gente ora e canta louvores. Eu quero que você entenda que esse sentido de prisão é um sentido espiritual, tá? Vamos, acompanha comigo. Totalmente sentido espiritual. Não o sentido da lei dos homens, mas o sentido espiritual. Vamos lá. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos escutavam. A Bíblia não fala que os outros presos também oravam ou cantavam, mas a Bíblia fala que os outros presos, eles escutavam. Versículo seguinte: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres começaram a se mover, e logo se abriram todas as portas. A Bíblia fala que as portas que foram abertas foram todas. Repita comigo bem alto: todas. A Bíblia não fala que as portas que foram abertas foram apenas de Paulo e Silas que cantavam e oravam. Não, a Bíblia fala que todas, sem exceção, todas as portas foram abertas. Mas pastor, quem orou, quem cantou foi Paulo e Silas. Então o mérito da cadeia, né, das portas serem abertas, eram deles e só para eles. Mas repita comigo assim: existe algo chamado graça. Diga graça. A graça de Deus, ela alcança todos. A graça de Deus não tem a ver só com aquilo que a gente faz. É muito pelo contrário. A graça de Deus também tem a ver com aquilo que a gente não faz. Favor imerecido. A Bíblia fala que eles só escutavam. Eles não oravam e eles não cantavam, eles só escutavam. Mas havia ali dois homens de Deus que estavam orando, que estavam cantando, que estavam louvando, e aí todas as portas foram abertas. A graça de Deus alcançou Paulo, alcançou Silas, mas também alcançou o Joãozinho, alcançou também a Mariazinha, alcançou também o bêbado, alcançou também o viciado, alcançou o pobre, alcançou o rico, alcançou aquele que estava lá de forma injusta, que era Paulo e Silas, e também alcançou aqueles que estavam lá, talvez de forma justa. Isso é maravilhoso, porque a gente entende que mesmo eu merecendo ou não, Ele está fazendo algo por mim, aleluia. Mesmo eu merecendo ou não. Imagine que se fosse para ir para o céu, dependesse do culto dessa manhã, a gente ia perder alguns membros, não ia subir, porque eles não tinham dificuldade para acordar cedo, não conseguiram estar com a gente aqui. Mas a graça de Deus não tem nada a ver com isso. A graça de Deus tem a ver com tudo isso, ó.
todas as portas, aleluia, e foram soltas as prisões de todos. Versículo seguinte, Yuri: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Imagina, lá em Bangu 3, Bangu 1, onde tem as prisões aí do Brasil, se as portas fossem abertas, algum preso ia ficar? Teve um que eu estava vendo no jornal, até se colocou de mulher lá para tentar fugir. Quando as portas foram abertas, o carcereiro, ele pensou assim, falou: meu, vão me matar, porque vão achar que eu que abri tudo isso aqui. O povo fugiu, eu tenho uma família para sustentar, eu vou me matar. Eu não vou esperar que eles venham e tirem minha vida, porque eu vou estar como cúmplice. Eu vou me matar. Os presos fugiram. Quando eu desfruto de algo do Senhor, eu tenho que tomar muito cuidado se isso que eu estou desfrutando não está machucando, não está pisando e não está humilhando outra pessoa. É igual muitos testemunhos que a gente ouve. Ah, fulano de tal foi mandado embora, e aí eu entrei no lugar do fulano de tal. Mas o fulano de tal tem uma família. O fulano de tal também precisa da ajuda de Deus ali. Eles tinham a oportunidade de sair, mas por algum motivo, eu não sei o qual, eles não saíram. O que adianta eu viver uma liberdade se todos que estão à minha volta se sentem acusados? O que adianta você, sertão de Deus, fazer tantos jejuns, tantas orações, mas você não consegue nem sentar com quem está ao seu lado? Isso eu me refiro à sua família, porque você se sente mais santo do que ele. Você coloca ele numa condição de pecador e você de santo, e aí a sua frase é: eu não posso me misturar. Mas a diferença é que o pecado dele é diferente do seu, mas os dois são pecadores. Eu estava numa roda de amigos esse dia do trabalho, e aí um deles começaram a beber. Ele falou: e aí, Rafa, como é que é? Você está na roda aí de pecadores. Eu falei: mas mesmo quando eu estou na igreja, eu estou na roda de pecadores também. Diga aleluia! Na verdade, não somos mais pecadores, mas aí seria uma explicação teológica, então eu resumi ali. Por que não somos mais pescadores? Por que não somos mais pecadores, pastor Rafael? Porque houve uma troca. Alguém estava lá na cruz e falou: eu vou fazer essa troca. Todos os pecados deles venham até a mim, e toda a minha santidade seja passada para eles. Por quê? Porque se não fosse dessa forma, ninguém seria salvo. Pastor, mas eu sou pecador, não sou? Você é uma nova criatura em Cristo. O exemplo que o meu irmão deu semana passada foi muito bom. Acho que foi o meu irmão. Por que a gente renasce em Cristo? Quando a gente nasce em Cristo, renasce. Um bebê quando nasce, o bebê tem histórico, o bebê tem ficha? Não tem. É tudo a partir dali. E o sangue que nos cobre, o sangue que nos lava, ele nos lava todos os dias. Diga graças a Deus. Meu histórico de pecados foi apagado. O carcereiro desesperado: eles vão me matar, mas antes que eles me matem, eu pego essa espada aqui, porque todos os presos foram embora mesmo. Quando ele está perto de tirar a vida dele, a graça é algo maravilhoso, porque
quando a gente está perto de tomar a pior decisão da nossa vida, a graça nos alcança. Olha que interessante. Moisés, quando ele sobe o monte lá para pegar as leis, 40 dias no monte. Eu vou descer com as leis aqui, e aí esse povo vai mudar tudo aqui. E aí chega lá, o povo está adorando os bezerros, né, os negócios de ouro lá e tudo mais. E morrem 3.000 pessoas. Diga bem alto, 3.000 pessoas. E aí ele desce com a lei. 3 pessoas foram mortas por causa da lei. Aí você vai para o Novo Testamento. Moisés ficou 40 dias no monte. Desce com a lei, 3.000 pessoas morrem. Aí vai para o Novo Testamento. Jesus ressuscita. Fica 40 dias, igual Moisés, 40 dias falando do reino, falando do reino, falando do reino. Aí Jesus sobe. Quantas pessoas foram mortas lá no Velho Testamento? Jesus sobe. Aí Pedro vai pregar. A primeira pregação de Pedro não tem nada a ver com a lei, mas tem a ver com a graça. E aí 3.000 pessoas são salvas. Olha a troca. Olha a substituição. Olha o que a lei provoca na gente e olha o que a graça provoca. Primeiro milagre de Moisés: transforma a água em sangue, morte. Faraó, vai morrer. Primeiro milagre de Jesus: transforma a água em vinho, vinho, videira, vinho, vida. Eu tenho que tomar muito cuidado o que eu vivo dentro da minha igreja ou fora da minha igreja. O que eu passo para as pessoas. Eu apresento a lei para eles ou eu apresento a graça? Eu apresento a morte ou eu apresento a vida? Porque do jeito que a igreja está apresentando Cristo, ninguém consegue viver esse Cristo, cara. Não dá. Eu não posso estar perto de ninguém que é pecado. Eu não posso me relacionar com ninguém que é pecado. Eu não posso, se eu vou num lugar onde as pessoas bebem, fumam, eu não posso estar lá, porque é errado, é pecado. Se Jesus estivesse na nossa época, nós crucificaríamos ele de novo. Porque ele foi até essas pessoas. Era engraçado porque a primeira cura, eu comecei a reparar nos milagres de Jesus, a primeira cura que ele fazia nas pessoas tinha a ver não com curas físicas ou materiais, tinha a ver com curas emocionais, no sentido de rejeição. Cara, esse cara tão santo está vindo para perto de mim. Esse cara tão santo está mandando me chamar. Esse cara tão santo quer que eu toque. Esse cara tão santo quer que eu fale. Então a primeira cura que a igreja precisa fazer com a humanidade, com o país, com a região, é a rejeição. Não tem que ter essa separação, a igreja, aquilo, o povo. Não. Nós somos um só corpo, cara. Ele crendo em Cristo ou não, ele faz parte do corpo. Eu não posso rejeitar o meu braço, ele está aqui. Eu não posso rejeitar o meu pé, ainda que meu pé esteja muito longe da cabeça, que é o Cristo. Está muito longe, tá, mas ele faz parte do corpo. A Bíblia é lindo, é lindo. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal. Todos aqui estamos. Poderíamos ir embora, mas estamos aqui. E pedindo luz, saltou de dentro, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. Cara, houve um choque, houve uma confusão na cabeça daquele carcereiro. Toda a vida ele aprendeu que se liberasse a prisão, o que o preso saía? Fugia.
Eu preciso administrar a bênção de Deus na minha vida. Se eu recebi uma bênção de Deus e estou usufruindo dessa bênção de Deus, mas o ato de eu usufruir dessa bênção está machucando pessoas, está humilhando pessoas, está rejeitando pessoas, ei! Não, nós estamos aqui. Não foi embora ninguém. Está todo mundo aqui. Mas as prisões caíram, é claro. Porque o ser humano ele precisa viver em liberdade. E o ato e o fato de eu ter liberdade não me provoca libertinagem. Eu sei usufruir da minha liberdade. E não é momento de eu sair daqui. Estamos aqui. Oh, aleluia. Você está em Cristo, não há mais condenação sobre você. Você será salvo e ponto final. Mas por entender isso, eu renuncio às coisas, não com a ideia de estou renunciando para ser salvo, muito pelo contrário, por eu estar salvo, eu estou renunciando. Cara, eu poderia sair daqui, mas eu não vou sair porque vai te prejudicar. E o evangelho que eu conheço não prejudica ninguém. Tá todo mundo aqui, quer contar? Tá eu, Silas, tá o João lá da cela 24, tá o Machado lá da cela 15, tá todo mundo aí. Doido para sair, mas a gente não saiu porque a gente entende um propósito maior. Igreja, entenda um propósito maior. Tem vezes que a gente está um ponto para sair, mas se a gente sair, a gente vai deixar de ganhar um carcereiro. Quem é um carcereiro? O carcereiro é aquele cara que está acostumado a viver na prisão. O carcereiro é o cara que está acostumado a viver rodeado de celas. Eu não vou sair enquanto que essa cadeia não cair da sua vida, cara. Eu vou andar com você, mesmo você bebendo pra caramba, mesmo você tendo fama de ser opala. Eu vou andar com você. Não, mas eu achei que você ia sair. Eu vou andar com você, cara. Eu preciso te ganhar. Eu preciso injetar evangelho em você. Eu preciso injetar Cristo aí. Tá, mas e tua vida? Tu não vai seguir tua vida? A minha vida é essa. Fazer a vontade do meu Pai. Pedindo luz, saltou dentre todos os extremos, se prostrou diante de Paulo e Silas. Que dupla, hein? E tirando-os para fora, disse-lhe: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Você vê que Paulo e Silas só saíram para fora quando o cara autorizou, quando o cara falou não vai. E aí o cara falou: o que eu preciso para me salvar? Ele falou: crê em Jesus. E aí a graça alcança você e a sua família. Mas a família dele estava lá? A família dele participou do processo? Não. Mas a graça tem esse pequeno detalhe. Ela consegue alcançar muito mais além do que só eu. Se você parar a mensagem da graça, ela abraça todos, sem exceção. Só que agora eu vou dar um choque na sua cabeça. Para você religioso, para você meio assim, para você meio tradicional, para você meio não, pera aí. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O texto diz tu e tua casa. O texto não diz tu e aquele que for para a igreja com você, tu e aquele que não peca, tu e aquele que não fala mal, tu e aquele que não mente, tu e aquele que não é exceção homossexual. Não, tu e tua casa. Cara, se na casa tiver mentiroso, se na casa tiver aquele que fala mal, se na casa tiver aquele que deve, se na casa tiver aquele que é viciado, se na casa tiver aquele que é homossexual, a Bíblia, ela não seleciona. O texto diz: será salvo tu. Eu não aceito isso. É porque você gosta da lei, você está acostumado com a lei.
também não aceitava um preso sair da cadeia. Pelo contrário, a cadeia está aberta e o preso não sair, isso aí não entra na minha cabeça. Como que pode? A cela está aberta, como é que esse cara não saiu? A condição de salvo tem a ver com o que foi feito pela cruz, não tem a ver com as nossas obras. As nossas obras mudam pelo que Ele fez. As nossas obras, elas não mudam para a gente alcançar a salvação. Até porque a gente seria, imagina eu tentar alcançar esse teto, olha o meu tamanho, eu ia pular, eu ia pegar a escada, eu ia pular de novo, eu nunca ia alcançar esse teto. Por isso Ele alcançou para mim a salvação. Aleluia. Versículo seguinte. E ele pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Versículo seguinte. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Os homens já estavam soltos. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos solte. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, lhe dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Diga aleluia! Diga bem alto, aleluia! A graça de Deus alcançou o carcereiro, alcançou os presos, mas ela foi mais além ainda. De alguma forma, a graça de Deus alcançou os juízes daquela época, os magistrados. E por ele ser alcançado, ele falou: manda soltar Paulo e Silas. Mas Paulo era estudado, Paulo apresentou uma série de questões, falou: nós éramos romanos, não poderia ser preso aqui, só saio daqui se o juiz vier e me autorizar. Depois já de ter passado na casa do carcereiro, ter feito a obra de Deus, o juiz saiu do lugar dele, reconheceu o lugar de Paulo e falou: pode ir. Vocês estão entendendo? O juiz saiu do lugar dele, saiu lá da Justiça Federal, foi até Paulo, falou: pode ir. Isso aqui é profético com a nova aliança. O juiz, ele se levantou do lugar dele, saiu, veio até nós, tirou nossa prisão e falou: pode ir. Eu não quero que a libertação de vocês venha ser apenas por um homem comum, não. Vai ter um respaldo aqui na justiça. O juiz dos juízes saiu do lugar dele, aleluia, e falou: pode ir. Saia da sua prisão. Uau! Que Jesus te abençoe mais e mais. Que essa mensagem tome o seu coração. Uau! Aleluia! Podemos aplaudir esse Jesus que é maravilhoso.